Charles do Bronx dominou Max Holloway completamente e é o novo campeão do cinturão BMF. Porém, o Charles está sendo muito criticado pela maneira que lutou. Muitos fãs aí estão falando que isso daí não foi nada BMF e que o cinturão BMF é um cinturão pra ter porradaria, pra ter trocação. E no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui a reação do Daniel Cormier. O Daniel Cormier falou sobre tudo, falou sobre a luta, a performance do Charles e também essa polêmica. Será que o BMF tem que ser porrada? Só luta em pé que vale? A gente vai ver tudo que o Cormier falou. Antes do vídeo, pessoal, vou pedir apenas pra você deixar o seu like, ó. Muita atenção. Clique aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho, é rapidinho e não custa nada. Clique no like e na sequência pode aparecer aí pra alguns um botão escrito Hypar. Se aparecer o Hypar, clica que você fortalece mais ainda. E principalmente, se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que rola no mundo do UFC. Muitas pessoas veem os vídeos aqui todos os dias e acabam se esquecendo de se inscrever. Então, veja se é inscrito, se não for, se inscreva, deixa o like, deixa o Hypar e bora ver tudo que o Cormier falou. Pessoal, hoje à noite a gente vai falar do cinturão BMF. Essa noite, no UFC 326 aqui em Las Vegas, Max Holloway entrou aqui como campeão BMF para defender o cinturão contra Charles do Bronx Oliveira. Esses caras lutaram faz uma década. Essa era uma revanche. A gente acreditou que essa luta seria uma continuação do que aconteceu há 10 anos atrás. Ou seria uma luta completamente diferente. Enfim, foi uma luta completamente diferente. Charles do Bronx entrou hoje no octógono e dominou completamente o Max Holloway. Do início da luta até o final da luta. Ele simplesmente era um lutador melhor. E lutou da maneira que precisava para conquistar o cinturão BMF. Foi uma queda atrás de outra, assumindo o controle da luta e, sinceramente, o Max não tinha respostas para o jogo de chão do Charles do Bronx. Honestamente, poucas pessoas têm respostas para Charles do Bronx quando ele luta da maneira como ele lutou essa noite. Ele avançou sob pressão, conseguiu acertar alguns golpes na trocação, com muito poder, como já era de se esperar do Charles do Bronx. O Charles de hoje parecia aquele Charles do auge, quando ele era o campeão do peso leve. Ele perseguiu Max Holloway, acertava ele com golpes fortes, depois agarrava ele e quedava ele, derrubava no chão. Mas o mais impressionante foi o fato de que quando o Charles derrubava o Max Holloway, o Max não conseguia se levantar. Ele não conseguiu se levantar nenhuma vez. Durante o quê? 24 minutos? No último round, ele conseguiu se levantar uma vez. O Charles segurou ele até faltar os 10 segundos, então apontou para baixo e atingiu ele algumas vezes. Acertou um forte direto de direita no Max. Mas o Max também atingiu ele naquela trocação. Mas foi um domínio total do Charles Oliveira. Um completo domínio. Eis a questão aqui. Eu acho que todo lutador é um BMF. É um cara durão. Todo lutador. Eu sei que no MMA o objetivo é vencer. O Charles, ele parecia capaz de competir ali de igual para igual contra o Max na luta em pé. Mas em vez disso ele escolheu o caminho vantajoso, que foi derrubar ele, controlá-lo da maneira que ele fez. Mas quando a gente pensa no cinturão BMF, antigamente, quando o Nate Diaz lutou contra o Jorge Masvidal, eles não eram os ex-campeões mais bem-sucedidos. Foi uma espécie de briga mesmo. É isso que significa BMF dentro do octógono. Eu recebi uma mensagem do Michael Chandler. O Michael Chandler falou o seguinte: Cormier, eu acho que você pode promover o seguinte discurso. Faça com que a luta do BMF se mantenha como uma luta de trocação, como se fosse uma porradaria no videogame. É isso que a gente espera do BMF. Eu perguntei isso pro Joe Rogan e também pro John Anik. E eu me identifico mais com eles. O BMF é também apenas a continuação das vitórias, do processo para se colocar de novo na disputa pelo cinturão oficial. Mas no consenso geral, eu acho que quando o cinturão do BMF está em jogo, o público quer ver porradaria, quer ver guerra. Aquela primeira luta pelo cinturão BMF foi incrível, até interromperem Nate Diaz e Masvidal. Poirier contra o Justin Gage foi uma guerra. Holloway contra o Gage, também uma guerra, um show. Holloway contra o Poirier foi sensacional também. Então, eu entendi
o que o cinturão BMF se tornou. Mas será que realmente essa era a intenção original? Porradaria? Vocês podem deixar nos comentários. Eu realmente não me importo, porque eu fiquei realmente impressionado com o que eu vi o Charles fazendo essa noite. O que o Charles fez, eu fiquei impressionado. E eles me perguntaram, isso diz mais sobre o Max Holloway ou sobre o Charles? O que isso me mostrou realmente foi o quão bom é Ilia Topuria. O que o Topuria fez com o Charles foi loucura. Naquela época, foi impressionante. E agora, hoje, é ainda mais impressionante depois de ver o que o Charles fez nas suas duas lutas depois da derrota pro Topuria, contra o Garou e contra o Holloway. Vocês têm que dar o crédito pro Charles do Bronx. Há menos de um ano atrás, ele foi nocauteado de maneira brutal pelo Ilia Topuria na disputa pelo cinturão do peso leve. E agora, ele é o campeão BMF. Menos de um ano depois daquele resultado horrível. Agora o Max Holloway. Não houve muito de bom da parte dele nessa luta, porque ele não teve a capacidade de lutar. O que foi realmente impressionante foi a defesa dele contra as finalizações do Charles. Eu não sei se a gente já viu alguém ficar por baixo tanto tempo contra o Charles e ainda assim não ser finalizado. Então, ainda tem algo que a equipe do Holloway possa olhar como um ponto positivo. É que ele, mesmo de costas ali pro Charles por 23 minutos, e o Charles não conseguiu chegar nem perto de finalizar ele. Isso foi impressionante. Mas o Holloway vai voltar. O cara é um campeão. Ele é um lutador incrível. E ele vai se recuperar e vai voltar a competir no mais alto nível. Caio Borralho venceu Renier de Ridder. Essa foi uma grande vitória para o Caio Borralho. Ele disse que não estava mais motivado para lutar antes daquela última luta contra o Imavov. E essa noite ele não parecia estar assim. Ele teve que passar por momentos difíceis, lutou muito bem e mostrou que a motivação ainda existe. Drew Dober nocauteou o Michael Johnson de maneira insana, foi uma loucura. O Johnson estava travando uma luta realmente boa, estava numa sequência de vitórias. O Drew Dober lançou um gancho de direita e um cruzado que deixou ele completamente nocauteado. Foi um resultado incrível para o Drew Dober, brutal. E o Gregory Rodrigues, o Robocop, nocauteou o Bruno Ferreira. E esse vai ser o meu melhor momento da noite, a performance da noite. Foi uma reviravolta incrível. Uma revanche aí, uma vingança, porque ele tinha sido nocauteado pelo Bruno na primeira luta. E o Gregory nocauteou ele com um único soco. Derrubou ele só com um golpe limpo. Não precisou mais de nada. E a briga terminou. A luta terminou. Foi incrível ver o Robocop fazendo isso com um cara que já tinha nocauteado ele antes. Honestamente, foi um dos primeiros golpes que ele lançou na luta inteira. Foi uma loucura ver aquilo. Então, melhor momento, a performance da noite vai pro Gregory Rodrigues, pro Robocop. Nocaute com apenas um soco sobre o Bruno Ferreira. Tá aí, pessoal, a análise e a reação do Daniel Cormier. Ficou impressionado com a performance do Charles. E é isso. Uma coisa aqui que eu vou destacar, né? É o Charlinho no Magomedov. Quando é os russos fazendo, pode. Quando é o Shimaev, o cara é um monstro. Quando é o Makhachev, o cara é inteligente. Agora, quando o Charles faz um jogo parecido, tá sendo criticado? Eu até entendo, né? Por que tá sendo criticado? Porque foi pelo BMF. E realmente, as lutas aí pelo BMF, todas até o momento, tinham sido ali na porradaria, na trocação franca, na emoção. Só que o Charles aí tem um ponto, que é o quê? Recuperar aí a moral, conquistando um novo cinturão, primeiro campeão BMF do Brasil, lutando aí na frente da sua família. Vocês acham aí que o Charles ia querer correr algum risco? Um risco desnecessário, igual foi na luta com o Topuria, acabar sendo nocauteado? Não. Charles aí ouviu o que o pessoal falou, né? A própria equipe, o plano foi traçado, o plano perfeito, executou o plano com excelência, mostrou que é muito melhor que o Max Holloway, essa que é a verdade, e é o campeão BMF, não adianta chorar. Agora, questionar, né? Realmente, podia ter uma luta ali com mais emoção, ia ser melhor, mas tô feliz aí que o Charles se tornou campeão. O que vocês acharam? Concordam aí com as críticas? Luta do BMF tem que ser porrada franca ou que não? Que o Charles fez certo em vir com a estratégia bem traçada, colocar pra baixo, trabalhar onde ele é melhor ali, que é no jiu-jitsu, que é na luta agarrada, que é a especialidade da casa. E também tem um detalhe, né? Na trocação, o Charles levou a melhor quando trocou com o Holloway. Por quê? Levou o benefício da dúvida, tava com mais poder, o Holloway dava pra ver que sentiu uma mão ou outra ali do Charles, então é isso. O que vocês acharam? Deixa aí a opinião de vocês, deixa o like aí também, a gente vai ficar por aqui, tamo junto, tá rolando vídeo novo, ó, só clicar lá no canto e conferir. Grande abraço e até o próximo vídeo.